O que é vida? Algumas questões parecem ser comuns e se repetem ao longo da história da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? O que diferencia os organismos vivos dos demais? Será que existe vida fora do planeta Terra? Parece coisa de ficção científica, mas acreditem, não é. Muitos pesquisadores têm se empenhado ao longo dos anos a fim de responder essas questões. Na década de 50, o americano Norman Horowitz definiu como ser vivo aquele organismo que tivesse a capacidade de autorreplicar-se, ou seja, produzir uma cópia semelhante de si. Pensem num tijolo de barro que pudesse quebrar-se ao meio e formar 2 novos tijolos. Ou então, uma gota de água que fosse repartida ao meio, formando 2 novas gotas. Norman ainda foi além. Os organismos vivos devem ser capazes de se modificar de acordo com o ambiente em que eles vivem. Ou seja, se pegarmos esse mesmo tijolo de barro de uma construção e jogarmos no rio, ele deve ser capaz de adaptar-se e boiar, algo pouco provável de acontecer com o tijolo. Outra condição proposta por Norman foi a de que os seres vivos devem trocar matéria e energia com o meio ambiente. Em outras palavras, ele quis dizer que os seres vivos devem ser capazes de tirar do ambiente os recursos necessários para a sua sobrevivência. Mas que recursos são esses? São todas as características físicas, químicas, sociais, vivas ou não, que o ambiente tem. Por exemplo, comida, água, abrigo, parceiros sexuais e tantas outras coisas que o ambiente pode nos oferecer. Já no final dos anos 80, o biólogo evolucionista John Smith disse: aquilo que for capaz de modificar-se, de multiplicar-se e que for capaz de transmitir para os seus descendentes essas mesmas características, será então considerado um ser vivo. Logo, aquilo que não for capaz disso, não será. Portanto, definir o que é vida e o que é um ser vivo não é fácil. Se não tivermos um conhecimento prévio de outros assuntos, será difícil a nossa compreensão. Vamos listar aqui algumas características que são comuns, de um modo geral, a quase todos os seres vivos. Mas vale lembrar que alguns seres que não são vivos podem sim ter uma ou outra característica apresentada. Os seres vivos diferenciam-se da matéria bruta por possuírem uma composição química complexa. Para os físicos, a vida se resume em partículas atômicas que transferem energia, originando as moléculas orgânicas. Para os químicos, a vida é ligações interatômicas de substâncias orgânicas combinadas com alguns minerais. Bom, toda a matéria é feita de átomos. Até aí tudo bem. Mas como distinguir os átomos que constituem a vida dos demais? Pois é aí que entra a biologia. Para os biólogos, a vida vai além de organizações interatômicas e moleculares. A organização da vida é fenomenal. A matéria inerte é capaz de agrupar seus átomos e formar moléculas. Às vezes, formam-se cristais, mas jamais será capaz de formar unidades complexas como as células. Em geral, os seres vivos são feitos de células. A união de células permite um grau maior de complexidade, formando assim tecidos especializados que irão dar origem a diferentes órgãos, os quais se arranjarão em sistemas formando os organismos, que podem ser simples, como as bactérias, os fungos e as algas, ou seres mais complexos, como as plantas e os animais. O crescimento dos seres vivos se dá através do fluxo de energia e é essencial para a vida. Os organismos vivos permanecem em constante troca com o meio. A maioria deles retira o alimento para o seu sustento do ambiente. Porém, alguns são capazes de produzir o seu próprio alimento. Grande parte dessa energia é usada para o seu metabolismo, mas uma pequena parte é perdida em forma de calor e o que sobrou da energia será repassado ao ambiente como fonte de alimento para os outros seres vivos, ou para formar a matéria bruta. O processo de obtenção, uso e descarte do alimento é chamado de nutrição. A comunicação com o ambiente é algo fundamental para a vida. Os seres vivos são capazes de sentir as mudanças que ocorrem ao seu redor. Algumas vezes, essa percepção ocorre através do movimento, outras, através de sons. Em alguns casos, essas variações são tão sutis que nem são percebidas pelos seres humanos. A maneira com que cada organismo reage é muito particular. As plantas podem comunicar-se através das cores, do cheiro,
da textura e até mesmo do gosto. Elas percebem a variação de luz e calor. Ainda que não possamos notar essas variações, todos os organismos vivos são capazes de perceber e se comunicar com o ambiente. A reprodução entre os seres vivos ocorre de muitas maneiras. Nascer, crescer, evoluir e morrer são características comuns a todos os seres vivos. A grande maioria passa obrigatoriamente pela fase reprodutiva antes da morte, o que garante que seus descendentes possam dar continuidade à sua linhagem. O modo como ocorre essa reprodução é muito diferente para cada organismo. Quase todos necessitam de um companheiro sexual, como no caso dos animais, mas, no entanto, alguns podem reproduzir sozinhos. Existem organismos que desenvolvem estruturas exclusivas apenas em época de reprodução, como, por exemplo, as plantas. Elas produzem as flores, que geralmente são coloridas e perfumadas, para atrair seus agentes polinizadores, podendo ser tanto aves quanto insetos, dependendo de cada espécie. Adaptar-se é uma condição necessária para a vida. Os seres vivos devem ser capazes de buscar, sempre que possível, maneiras de sobreviver e de se reproduzir. O que define se uma espécie é bem adaptada ou não é a capacidade de sobrevivência e reprodução que ela tem. O maior, mais forte e mais rápido não será o mais adaptado se o ambiente em que ele vive favoreça o menor, mais frágil e mais lento. E por que devemos entender todas essas definições? Como isso pode nos ajudar a compreender melhor as coisas que acontecem ao nosso redor? As explicações científicas dos fatos que ocorrem em nossas vidas podem ser tão mágicas quanto as não científicas. Basta que para isso o conhecimento seja mostrado de uma forma simples e que vá de acordo com a nossa realidade. Acompanhe nossa revista eletrônica e ampliem seus conhecimentos científicos. Mandem sugestões e dúvidas sobre assuntos relacionados à bioquímica, ok? Então fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais, pessoal!